Então, eu vou tentar, viu? Mas eu Não, fica tranquilo, a gente pode errar porque depois eu vou editar tudo. Tá bom. Então, Caio, um prazer aqui estar com você. Que legal, muito legal. Apresentando, pessoal, Caio é um cliente que já tem algum tempo conosco, tem um resultado bastante expressivo para a WA, é uma conta muito importante, não só por ser um cliente, mas por todos os feedbacks que nos passou, por todo o aprendizado que eles nos oferecem, não só se limitando à parceria, e eu estou aqui para contar um pouquinho e para ele apresentar os resultados que ele teve com a WA, quais foram as dificuldades e contar um pouquinho basicamente da sua experiência com a WA para quem está nos assistindo. Caio, primeiro eu queria que você apresentasse a Directa e quais são os seus desafios na frente da Directa, suas responsabilidades na empresa. Legal, a Directa ela tem uma proposta bem diferenciada, né? Ela tem uma questão muito voltada para a parte humana, que inclusive é para onde tem encaminhado as economias, todas as empresas, e economicamente falando, no mundo. Então, um negócio do capitalismo novo, capitalismo verde, algo mais equilibrado entre ganhos e qualidade de vida, colaboradores. Então a Directa está bem alinhada com isso. Eu e o Fernando, que é até o fundador da Directa, desde sempre, desde o começo, quando era só ele já tinha essa visão. Legal. E a gente se juntou para poder fazer uma expansão muito maior dessa filosofia. Isso é muito show. Legal. E hoje você está à frente de vendas. Isso, aí vendas, eu estou à frente de vendas e o Fernando da parte operacional. Perfeito. Me conta um pouquinho como é que era antes da WA, antes de ter as prospecções da WA, como que era o teu processo comercial? De onde vinham as reuniões, de onde vinham os leads? Então, sempre a área comercial é um pouco complicado, né? Principalmente para facilities. É um pouco complicado. E até antes da Directa eu tive experiência sobre a frente de outras áreas comerciais, de outros mercados. E nada contra vendedores, até porque eu sou, sim, na também, prática, né? Só muda o nome, gestor comercial, gerente de contas, né? Head account, enfim. Sim. Só muda o nome, que na prática tudo é vendedor. É vendedor. Mas às vezes tinha um certo problema de gestão, enfim. O que eu achei mais interessante do da WA é a quantidade de leads que vem. E eu já tive equipes com quase 10 vendedores e nem sempre eu tive a mesma quantidade de leads, de oportunidades geradas quanto eu tenho com a WA. Legal. E eu fazendo uma análise versus o resultado versus o investimento, foi sensacional. Perfeito. Como que era você que prospectava antes? Tinha algum assistente comercial que fazia esse trabalho de prospecção? Não tinha o trabalho de prospecção? Esse trabalho de prospecção, não, era eu que fazia, mas esse trabalho de prospecção, que são os SDRs que fazem, né? Sim, hoje a moda é o SDR. Exatamente. É muito difícil, porque você passar da recepção é um trabalho árduo. E nem sempre você consegue, tem que ter persistência, tem que ter o traquejo certo. Você é o quase praticamente responsável por outras áreas de extrema importância da empresa, você está ali fazendo um trabalho operacional, é tempo perdido. Exatamente. Pegar uma lista de empresas e ligar um por um buscando oportunidade é complicado. É complicado. E você já conhecia o trabalho que a WA oferece de prospecção? Como que você chegou na WA, Caio? Então, assim que a gente começou a falar eu comecei a falar com o Fernando e a gente decidiu fazer algo muito maior, porque a Directa já existia com ele, ele tinha feito uma operação que ele tinha ficado muito satisfeito com a WA. Legal. E aí ele me sugeriu, porque da onde eu estava vindo, eu tinha também outros negócios que movimentava a área comercial. E quando ele mostrou isso, eu falei, putz, sensacional. Se vem esses leads, essa quantidade de leads dentro desse mês e o custo e o valor é esse, putz, eu olhava para um vendedor que às vezes me trazia um lead por mês, 2 leads novos por mês, que nem eram tão quentes. Perfeito. Né? E o custo que ele tinha, mais férias, 13º, questões todas burocráticas, compensava muito. Legal. E quando você contratou a WA, você tinha expectativa de já receber as reuniões no primeiro mês, de já ter algum resultado? Quais eram as expectativas com o começo do trabalho? Então, como a minha experiência tinha sido até então muito tradicional, que era o quê? Convencer, manter um time de vendas, todo mundo motivado, colocar metas, prêmio, é bicicleta, é moto, é viagem para Bahia, é de tudo um pouco para fazer os caras correrem atrás. O resultado nem era, às vezes eram 2 oportunidades, 3,
Que tinha um investimento alto. E tinha investimento alto. Tinha um investimento alto. Porque eram os gerentes de contas, né? Mais comissão. Eu não tinha tanta esperança, assim, eu não tinha muita expectativa. Eu falei, não, se ele vier 5... Era um tiro... eu falei assim, ele tá feliz, vem 5 e o valor que a gente vai pagar, justifica. E só que não, foi show. Foi show. E aí começou a fazer as primeiras reuniões. Quando que surgiu o primeiro contrato? Começou as primeiras reuniões. O que eu achei mais interessante é a conexão com quem é feito. Quando eu comecei a receber os leads de vocês lá da WA, e que eu faço propaganda, eu falo mesmo, inclusive faço questão de indicar, porque eu conseguia sentar com a pessoa que realmente decidia, entendeu? Então não me agendava com a assistente da assistente da assistente de quem segura a caneta. Perfeito. Não, eram reuniões importantes, então isso eu achei sensacional. Então, com a filosofia da Directa, que ela é bem diferente, principalmente dessa parte humana, e que quem escuta se enxerga, o cliente que escuta a apresentação da Directa, ele quer viver a Directa. E isso é muito legal. Deu 3, 4 meses, deu resultado. O primeiro contrato. Exatamente. Legal, Caio. Hoje, assim, o prazer que a WA tem de te atender é porque justamente a gente consegue ver o resultado acontecendo. E muito disso que a gente tenta até vender para os nossos clientes, qual que é a filosofia que a gente acredita, que é marketing de relacionamento. A gente sabe que facilities, principalmente o processo de vendas, é complexo, é trabalhoso, e a gente fala hoje muito de diferenciais. E treinamento, recrutamento, seleção, certidões, muitas vezes acabam entrando dentro de commodities. E você tem uma apresentação que é sensacional, que hoje em grandes empresas eu não vi apresentação igual. Essa sua apresentação foi evoluindo conforme foram acontecendo as reuniões e você viu que o comprador queria escutar algo diferente, que ele levava em consideração isso, ou já é uma prática sua, essa apresentação já acontecia antes? Porque desde o dia que a gente fechou o contrato, a apresentação evoluiu muito. Né? Isso foi acontecendo conforme foram as reuniões que você sentiu que precisava aprimorar essa apresentação? Queria escutar um pouquinho de você. Como a apresentação está hoje, ela realmente é resultado de uma evolução de que teve em todas as reuniões. Mas a essência dela é desde o princípio. Isso era quase que uma questão, um propósito, não sei se eu posso dizer um propósito de vida, mas eu percebia isso no Fernando, que quando ele começou a Directa sozinho, ele tinha uma forma de tratar diferente os colaboradores, as pessoas, e isso é sensacional. E que o mundo vai dar valor hoje em dia, vai dar cada vez mais de como os seres humanos são tratados, os colaboradores são tratados. E eu já tinha uma proposta, uma filosofia, um pensamento em algo na minha vida desse jeito. Então quando a gente se juntou, a gente só potencializou e profissionalizou aquilo. Então hoje tem alguns programas a mais do que quando começou. Sim. Mas quando a Directa começou essa apresentação, esse material, já era tipo 90% do que tem hoje. Essa preocupação com o ser humano, qual que é o futuro dele, como que a gente pode impactar no futuro do filho dele, no futuro de um ente querido dele e fazer talvez com que o filho desse colaborador possa ter um futuro que ele deseja. Que é a maioria deles. Se perguntar para todos, eles querem que os filhos possam ter um futuro diferente, que possam trabalhar na tal da firma. Sim. Só que nem sempre, por uma questão até cultural do Brasil, isso acontece. Então é super comum você pegar, falando pela Directa, mas eu acho que isso pode ser comprovado até por pesquisas brasileiras, entre 60% e 70% dessa mão de obra, eles ou os filhos não terminaram o ensino fundamental ou escola média, o ensino médio. Então a Directa vai trabalhar isso frente a resultado, meritocracia. Então, basicamente, quando você vai fazer essa apresentação, você não está preocupado em vender, e sim de mostrar todos esses valores que a Directa tem e mostrar realmente essa preocupação. A venda acaba sendo uma consequência. Exato. Até porque quem está me ouvindo lá na ponta é também um colaborador que gostaria que a empresa pensasse nele como a gente está pensando nos nossos colaboradores. Perfeito. Você já me contou já uma curiosidade, que já teve até comprador que chorou na sua apresentação? Porque é um ciclo muito lógico. Normalmente as empresas colocam aquele slide que parece uma propaganda de manteiga, sabe? Sim. Nossos colaboradores são nossa família.
Então entra essa propaganda, um monte de gente sorrindo, que comprou no Google, sabe? Sim, não é nem do Brasil a família. E a Direct ela explica uma lógica de como que ela funciona para que o cliente tenha um bom resultado e o colaborador tenha a vida transformada por causa da entrega dele para o cliente de um bom resultado. E quando o gerente de facilities ou gerente de compras olha, ele se identifica. Até porque às vezes ele que bate muito papo com a agente de limpeza, a agente da recepção, a agente de portaria, e ele vê a dificuldade que eles têm. Então ele fala, putz, eu queria tanto que o seu Manuel lá pudesse também ter isso. Então acontece sim, às vezes, muito marmanjo chorar na apresentação. Show, cara. Quando a WA agenda a reunião, a gente traz já um volume de informações, quem que é o decisor, o concorrente, época de cotação, mas eu sei que você faz uma preparação. Como que você se prepara? Você toma um tempo antes? Porque eu sei que você faz uma apresentação que você traz um volume ali de materiais, traz um trabalho muito completo para o cara que eu sei que ele se surpreende. Quanto tempo que você se dedica se preparando para uma reunião? Tem principalmente a pesquisa sobre quem é o cliente, o kit básico que todo comercial tem que fazer, né? Poder identificar quem é o cliente, quais são as necessidades, poder olhar, ler bem as fichas que a WA manda, que vocês, quando vocês encaminham, lá embaixo tem as observações. Então fala se o prospecto está em fase de cotação, se ele está querendo conhecer a empresa, se ele está insatisfeito. Então tem algumas observações que o cliente já indica para o SDR. Perfeito. Na hora que ele já sinaliza isso já é um combustível e matéria-prima para eu já começar a trabalhar. Para eu já saber o que eu tenho que mais abordar durante a reunião. Além de, no começo da reunião, pedir para eles já contarem um pouco da história triste de por que eu tô lá. Perfeito. E Caio, me conta um pouquinho do que hoje a gente já está há algum tempo de parceria. Qual que é o benefício maior que a WA te traz hoje? É tempo? É otimizar esse processo de geração de leads? Porque eu sei que hoje no comercial é você. Sim, sim. Então, eu sei que você tem outras responsabilidades, outras empresas, o teu tempo é muito concorrido. E mesmo assim, você faz milagre de conseguir fazer as reuniões, se preparar. Hoje, o que mais a WA traz de benefício para você? Então, por causa da qualidade dos leads que a WA me trouxe e pelos clientes que ela me trouxe e os negócios que estão fechando agora, principalmente esse ano com a melhora da economia, uma perspectiva melhor para o país, a Direct está em processo de crescimento. Então começou realmente só o Fernando, depois eu e o Fernando lutando pelos negócios. Mas agora a gente está em fase de expansão, que é contratar mais os vendedores. Mas o que mais me ajudou foi eu não perder tanto tempo pegando aquelas listas gigantescas e fazendo ligação de um por um, tentando uma oportunidade e tudo mais, que isso toma tempo. Então me deixou mais objetivo, consegui otimizar muito o meu tempo e existe um cálculo hora-homem que precisa ser feito e que a WA ajuda muito nisso. Legal, Caio. Para finalizar, você falou que fechou um contrato a curto prazo, teve outros contratos que a Directa fechou através da WA. Sim. Tiveram outros e estão tendo outros aí para fechar, principalmente com a melhora da economia. Legal. Quando o Renato me passou que mês passado você fechou 2, eu falei, bom, a entrevista vai ser agora, ele não vai me escapar. Mas legal, Caio, acho que preciso te agradecer, não pela entrevista, mas por toda a parceria, pela confiança que você sempre dedicou à WA, pelos feedbacks. E agora para 2019 a gente tem uma meta agressiva e uma meta a se bater. Economia, como você falou, melhorando. Exatamente. A gente tem uma meta ousada e eu espero a gente poder fazer parte disso por muito tempo aí no crescimento da Direct. Não, com certeza. Obrigado, Caio. Obrigado. WA, você define o seu alvo. Nós o acertamos em cheio sempre.